Olá, Capricorniano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de Capricórnio. Se você não é um capricorniano, veja onde tem Capricórnio aí no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para essa área da sua vida. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos anjos, mentores, guias espirituais, protetores, que nos direcionem e nos orientem para os próximos passos aí, as energias já disponíveis para esse ano de 2025. Gratidão infinita. E é isso, bora lá, vamos ver qual que é a mensagem que vai ressoar com o nosso momento. « 2025 para o signo de Capricórnio. Muito bem, no fundo do deck capricorniano, a gente tem o enforcado, que nada mais é do que você enxergando a vida de uma outra forma, com uma outra perspectiva. Você entendendo muitas vezes que o seu lado avesso é o lado que te ilumina, é o lado que ilumina o caminho que de fato você veio para viver, tá? Isso é muito bom, muito positivo. A carta do enforcado, ela traz só uma questão de você entendendo as suas próprias limitações. Porque muitas vezes o que você acha, nem tudo precisa ser tão dificultoso, nem tudo precisa ser de uma maneira, por exemplo, para você atingir a riqueza, nem sempre você vai ter que se dedicar arduamente trabalhando de uma forma talvez excessiva, sabe? É trabalhar, sim, aqui você começa a entender e a trabalhar e organizar as áreas da sua vida de uma forma mais eficiente e menos trabalho físico, sabe? Mais um trabalho mental, digamos assim. Você criando força e consciência para conseguir abrir novos caminhos, entender essa própria luz interna que vem para iluminar o ano de 2025 para vocês. Muito bem. Eu vou trazer aqui uma introdução geral. E depois, na sequência, a gente fala de áreas específicas, tá? Como relacionamentos, família, carreira profissional, vida financeira, tá bom? Capricorniano. Bom, de um modo geral, eu vejo aqui que 2025 te coloca em situações onde você vai precisar acreditar nas coisas, acreditar na sua própria intuição, acreditar na sua capacidade de ser responsável por si mesmo, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque a gente começa a sua leitura com o 2 de paus. O 2 de paus é um cara, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem o mundo nas mãos, ele tem o mundo na palma de uma mão e na outra mão ele está fixo em alguma coisa que ele criou na cabeça. Ou alguma coisa que é, por exemplo, eu quero muito ir para o mundo, fazer um intercâmbio, ou então eu quero muito expandir o meu negócio, mas eu tenho alguma coisa aqui que eu não solto ou que não me deixa sair, que me impede de avançar. Entende? Que me impede de atingir esse mundo. E 2025 é um ano que tem reconhecimento, que traz o Cavaleiro de Ouros, traz essa oportunidade, né? Por exemplo, esse relacionamento, ou traz esse novo começo, sabe? Esse recurso financeiro, digamos assim, para você realizar os seus sonhos. Isso chega em algum momento. O Cavaleiro de Ouros, ele traz um pouco de certeza, um pouco de coisas concretas, coisas melhor estruturadas, que podem levar um pouco mais de tempo, tá? Porém, isso não é o mais preocupante aqui. O mais preocupante é você conseguir energeticamente se desvincular do que te prende ainda, do que ainda te trava nesse crescimento, sabe? Nessa expansão sua. Porque você tem a oportunidade, o 2 de paus, ele também traz a oportunidade, a informação de que você tem os recursos, ou que você vai começar a ter, né? Porque o Cavaleiro de Ouros na sequência, os recursos para viver do seu sonho, para viver das suas expectativas, das suas vontades, tá?
E na sequência a gente tem a carta do diabo, só que ele veio invertido. O diabo invertido é muito legal, por quê? Porque ele vem trazer não só a questão do ego, da matéria, mas ele vem trazer também recursos materiais no nível do luxo, sabe? No nível do, por exemplo, aqui se eu estou falando de alguém que quer muito, em 2025, comprar uma bolsa, não vai ser qualquer bolsa que vai conseguir comprar, sabe? Se eu quero comprar um carro, não vai ser qualquer carro. Você vai ter a oportunidade de ter algo a mais, de ter algo fora do essencial, entende? Que humanos, né? Nós somos humanos, a gente muitas vezes quer o melhor, né? Não o que é essencial, mas a gente quer o que é melhor. E aqui o diabo invertido, ele traz isso. Você conhece a capacidade de conquistar algo, tá? Porém, é importante ter paciência, por quê? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele traz essa nova oportunidade, ele traz esse novo começo, digamos assim, esses contratos, essas firmas, com o tempo. Isso vai exigir tempo. Por quê? Porque existe alguma energia que ainda que precisa ser dissipada. Tem alguma coisa que te prende ou alguma coisa que você está segurando, mesmo inconscientemente, que não te deixa avançar, tá? E que é importante. Esse momento aqui é muito importante. E é o momento de você escolher a si mesmo. Entender que mesmo de cabeça para baixo, você consegue se iluminar, você consegue ser o dono da sua própria vida. Nem sempre você precisa estar no nível de comparação do outro, sabe? Quando a gente entra no nível de comparação, a gente está falando muito de pessoas que, por exemplo, eu quero... Eu vou dar um exemplo aqui muito físico, assim. Eu e a minha irmã. Eu sou uma pessoa, eu estudei arquitetura, comecei a trabalhar, né, com a arquitetura, só que a minha vida, ela se voltou para um lado muito de uma jornada espiritual, de uma jornada de eu conhecer o mundo, de eu conhecer novas culturas, de eu deixar alguma coisa e pegar algumas coisas por onde eu passo, pelos lugares que eu escolhi viver. E a minha irmã, por exemplo, ela é uma médica, ela fixa, né, tem o seu trabalho, tem um plano de crescer, construir uma família no mesmo lugar, coisas que eu não tenho muito enraizado em mim. Então, se eu começo a me comparar, por exemplo, entre eu e a minha irmã, na vida financeira, por exemplo, ela está muito mais elevada que eu. E aí se eu entro nesse nível de comparação, eu vou olhar assim e falar, pô, tá, mas por que ela tem e eu não tenho? Só que quando eu começo a me entender que o meu propósito de vida e a minha jornada não é só pelo... Obviamente que é porque eu usei essa questão da comparação financeira, mas não é só sobre dinheiro, viu, gente? É sobre eu me conhecer mais, sabe? É sobre eu entender aquilo que de fato me preenche, é sobre eu entender aquilo que de fato me realiza. E eu vejo você aqui em 2025 começando a entender um pouco mais disso. E quando você começa a entender de si mesmo, você sai desse nível de comparação, o que te prendia já não te prende mais, esses medos ficam para trás e você começa não só a olhar para o mundo, mas você começa a caminhar. Porque aquilo que te prendia, aquilo que você segurava de comparação, de medo, de ego, de questões materiais, de questões financeiras, físicas, enfim, tá? Já não faz mais sentido, porque você sabe que o seu caminho é outro. Então aqui eu vejo você tendo esse novo direcionamento da vida. E muitas vezes, mesmo de cabeça para baixo, se iluminando e iluminando o caminho das pessoas que estão aí ao seu redor, tá? Vamos entender um pouco mais sobre as áreas específicas, assim, vamos falar um pouquinho de dinheiro, de profissão, de amor, de saúde, assim a gente consegue ter uma clareza melhor. Ops! A carta da temperança, olha isso. Ou seja, vai ser necessário sim ter paciência em alguns momentos e comprometimento com aquilo que você acredita, mesmo que isso não faça o menor sentido para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Mas você sabe da força que tem. Aqui eu vejo muito uma questão de experiência, uma questão de você se perdoando, porque muitas vezes esse lugar que a gente está segurando, ou que ainda está segurando a gente, é uma falta de perdão, né? É uma questão de, por exemplo, eu já perdoei e tal, mas toda vez que você fala de alguém ainda com um nível, às vezes, ou de superioridade ou de inferioridade, ou existe uma mudança de emoção quando você fala de alguém, existe ainda ali alguma coisa a ser curada, tá?
Então talvez isso seja... É muito aquilo, né? Quando eu não tenho nenhuma preocupação com o outro, tudo que o outro faz não me incomoda, entende? Então se ainda alguma ação que o outro faz continua me incomodando, é necessário eu ter paciência e reconhecimento do que eu ainda tenho que me associa, né? Porque quando aquela pessoa faz alguma coisa, isso ainda me tira um pouco da minha estabilidade, do meu equilíbrio. Mais duas, por favor. Olha, pajem de copas no fundo do deck, que vem falar um pouco sobre essa questão de novas oportunidades que começam do começo, sabe? O pajem, ele vem trazer essa questão do início, né? E junto com o pajem, a gente tem o louco, que o louco nada mais é do que isso. Você se entregando mais para a vida, você se permitindo começar do começo quantas vezes for necessário para fazer dar certo as suas vontades, sabe? E no meio do caminho você começa a entender a importância da troca. No centro da sua leitura, a gente tem aqui o 6 de ouros. O 6 de ouros, ele fala, eu recebo exatamente aquilo que eu entrego. E você começando a entender um pouco mais disso e começando a viver uma nova história, um caminho seu que vai exigir coragem no sentido de... Mesmo que isso, por exemplo, mesmo que esse trabalho seja inferior ao meu nível... Como que eu posso dizer? Não ao meu nível... Não existe trabalho inferior, né? Mas, por exemplo, mesmo que você na sua vida profissional tenha que regredir um pouco, dar alguns steps para trás, alguns passos para trás, você vai entender que é importante, porque ali onde você está é onde você vai poder contribuir com pessoas que estão começando aquele processo, um processo que você já vivenciou, tá? E através da sua experiência você vai conseguir entregar mais de si para o mundo e deixar sua mensagem, que nada mais é para isso que estamos aqui, certo? Estamos aqui para deixar uma mensagem por onde passamos. E que seja uma mensagem de amor, uma mensagem de troca, uma mensagem de perdão, de comprometimento com nós mesmos, sabe? Bora lá, vamos falar aqui de vida profissional. Vida profissional, eu vejo novas oportunidades, tá? Chegando aí para vocês, capricornianos. Alguma coisa que pode exigir ainda algumas decisões, pode exigir alguma estruturação, digamos assim. Porque o Cavaleiro de Ouros, ele vem falar de algo novo, algo sim que traz resultados, mas que é muito bem estruturado. E tudo que é muito bem estruturado precisa de um tempo para essa estrutura acontecer, né? Se você pega, por exemplo, a construção de um prédio, a construção, sei lá, de uma casa, a base, a estrutura, muitas vezes, leva muito mais tempo do que as próprias alvenarias, do que as próprias paredes. Então, é importante entender um pouco melhor sobre essa base que se está construindo, tá? Por exemplo, se aqui eu tinha projeção, como a gente tem um 2 de pau, se aqui eu tinha projeção de nos próximos 2 meses me organizar para começar um outro caminho, uma outra jornada, pode ser que demore um pouquinho mais, mas isso vai ser importante para você estruturar algo melhor, tá? E aonde você conseguir passar, existir troca. O 6 de ouros, ele fala muito de... O 6 é uma carta que fala muito de família também. Então ele fala muito de... Como que eu posso dizer? Coisas que chegam de uma forma inesperada, que podem até te proporcionar algo familiar, que pode te proporcionar ajudar alguém da sua família, sabe? São recursos que começam a aparecer na sua vida que não vão ser só para você, entende? Muitas vezes você foi ajudado por alguém, agora vai ser o seu momento de ajudar também outras pessoas. Não a mesma pessoa que te ajudou, mas uma outra pessoa. Ou então muitas vezes você ajudou uma outra pessoa e agora vai ser o seu momento de ser ajudado. Então se a vida te colocar em algumas situações onde você vai precisar de ajuda, que bom! Entenda que é bom também a gente estar num lugar não só de dar, entende? Não só de oferecer, mas também de receber. Tá? É importante essa aceitação da troca. E o 6 de ouros na sua vida profissional fala muito disso. Muitas vezes você vai começar um novo empreendimento que vai exigir um pouco mais de você aceitar receber algumas coisas, ou então vai exigir um pouco mais de você de entregar algumas coisas naquela vida profissional.
tá? E isso tudo é um balanço, porque se você está entregando mais agora, em algum momento você foi ajudado mais, ou em algum momento futuro você também vai ser ajudado mais do que o necessário. Então é entender que tudo que vai, volta, tá bom? E sim, oportunidades aqui que vão trazer clareza, que vão trazer trocas justas, que vão trazer reconhecimento, né? O 6, ele fala também um pouco dessa questão do reconhecimento, de ações bondosas, sabe? De pessoas te ajudando, de você ajudando pessoas. E sempre que a gente consegue ver essa troca mútua honesta, é onde a gente emocionalmente também consegue se sentir bem, tá bom? Em relação à vida amorosa, eu não vejo aqui muito questão de relacionamentos, assim. Eu vejo uma questão de você precisando controlar um pouco e entender um pouco melhor de você antes de... A gente tem uma oportunidade emocional aparecendo? Sim, temos uma oportunidade emocional aparecendo. Porém, é algo que vai te exigir cuidar um pouco mais de você antes, sabe? E meio que lapidar. É como se você estivesse esperando encontrar um diamante. Só que um diamante, ele precisa ser lapidado para se tornar um diamante, né? E aqui fala muito assim, para você encontrar um diamante, você precisa estar na frequência do diamante. Então se lapide um pouco mais, entenda como você precisa fazer para se tornar um diamante, porque o seu diamante já está disponível para te esperar. Já está disponível te esperando, digamos assim, tá? Mas vai ser necessário que você se torne essa pessoa que você gostaria de atrair primeiro. E isso vai exigir um pouco de deixar o ego para trás, vai exigir um pouco de deixar algumas questões pontuais, muitas vezes de querer as coisas muito à sua própria maneira. Relacionamentos são relacionamentos de trocas justas, né? De trocas mútuas. São esses tipos de relacionamento que a gente está falando aqui. De relacionamentos saudáveis. Então, relacionamentos saudáveis, para encontrar uma pessoa que esteja ali também buscando evolução, eu preciso também buscar a minha evolução, sabe? E entender que não existe perfeição, né? Não existe uma pessoa que vai ser perfeita, não existe uma pessoa que não vai ter defeitos. Isso não existe, tá? É ter clareza disso. E possivelmente, se a gente vai falando aqui de relacionamentos, né, na área amorosa ainda, a gente está falando de caminhos novos, de você encontrando pessoas, talvez essa oportunidade, né, que está aqui disponível para você, ela é vindo de um caminho novo, de uma nova direção, de um novo lugar, de um novo ambiente, entende? Não é aonde que você está, não é dentro do nicho de pessoas que você já conhece. O louco, ele fala de muita coragem para conhecer o novo, para desbravar o novo. Então, na sua vida amorosa, a gente fala de algo novo, mas também em um novo espaço, um novo ambiente. Então, se permita viver outras coisas, permita olhar para outras direções, tá? E dessa forma você vai sim conseguir enxergar essas oportunidades que vão ser oferecidas, digamos assim. Em relação à sua saúde, entenda uma coisa. A doença, ela vem para cura, tá? Não tem como eu... E a cura não é só física. A doença, ela começa, né, no emocional, ela começa no meio espiritual, digamos assim, e depois ela se manifesta no nosso corpo. Então, quando essa doença se manifesta no nosso corpo, é o momento que eu já tenho todos os recursos para trazer a cura para isso, tá? Não vejo uma questão de você necessitando ser muito forte, ou então precisando desbravar muitas coisas, ou então tendo muitas dores, muitos... Eu vejo caso, tá? Não é para todo mundo, é uma mensagem muito específica que eu vou falar agora. Caso você descubra alguma doença, entende que isso vem para iluminar o seu caminho, tá? Isso não vem para te deixar de cabeça para baixo. Isso vem para... Na verdade, isso vem sim para te deixar de cabeça para baixo, mas para você entender o seu poder, a sua força e as curas que precisam acontecer para que a partir disso você consiga abrir caminhos novos em outras áreas da sua vida, tá bom? Se a gente estiver falando aqui de questões, por exemplo, a gente pode não estar falando só de você com uma doença, mas um familiar, uma esposa, um esposo, um filho, sabe? Uma mensagem muito específica, viu, pessoal? Não peguem essa energia se isso não for para você. Mas, de um modo geral, veja que só necessidade de respiração, conexão com a natureza, isso vai trazer equilíbrio para a sua vida,
tá? Muita água, muita água. A gente tem muita água aqui na leitura, então a necessidade também de tomar muita água, de se hidratar bastante. E não se preocupar tanto, porque o seu ponto da leitura, de um modo geral, para 2025 não é tanto saúde, tá? É mais uma questão mesmo de novos passos, de novos começos, de tomar coragem, de tomar decisões para continuar seguindo. Acho que isso é mais importante para 2025 para você, tá bom? Mas não deixe de tomar água, não deixe de se cuidar, isso é sempre bom. Combinados, Capricorniano? Essa é a mensagem para vocês. Gratidão infinita, desejo um excelente 2025 aí para cada um. À medida que o tempo for passando, as semanas forem passando, a gente vai trazendo outras leituras para ir alinhando, né, para ir fazendo novamente esse momento meu e seu aqui juntos, entendendo sobre a nossa espiritualidade, auto se conhecendo. Gratidão infinita, curte, comenta, compartilha esse vídeo, faz isso chegar para mais pessoas, assim a gente aumenta essa nossa egrégora. Se inscreve no canal e volte sempre. Estou aqui esperando vocês. Um beijo e um abençoado 2025. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.